Antes de começar, inscreva-se em nosso canal. O presidente do INSS está apoiando uma revisão nos cálculos que diminuiu a previsão de pagamento de benefícios em 10 bilhões de reais. Isso confirma que o INSS possui recursos para cobrir essa revisão, e os cálculos foram feitos rapidamente para ajustar o orçamento, que não estava totalmente liberado anteriormente. A revisão não se refere especificamente à revisão da vida toda, mas abre espaço no orçamento, o que é uma boa notícia para os ministérios. A situação parece favorável, não é mesmo? Inicialmente se fala em pagar uma quantia, mas na realidade o pagamento acaba sendo menor, o que abre espaço no orçamento. Isso lembra um pouco a história da revisão da vida toda, onde se anuncia um gasto estimado, mas o valor final é significativamente menor, resultando em uma folga no orçamento. Parece que ao mencionar muitos números rapidamente, a verdade vai se revelando. Segundo o presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, ele solicitou uma revisão nos cálculos de maio para os benefícios previdenciários de todo o ano de 2024. Com esse recálculo realizado em poucos dias, a expectativa de despesas com benefícios foi reduzida em cerca de R$ 10 bilhões. Então, esse cenário realmente mostra como a matemática pode operar verdadeiras mágicas, não é mesmo? Quando se reduz um número como 10 bilhões, magicamente surge um espaço equivalente para direcionar recursos para outros ministérios. Essa dinâmica permitiu ao governo autorizar novos gastos no valor de 5,4 bilhões de reais naquele momento específico, como mencionado na notícia sobre o desbloqueio de 15 bilhões em despesas extras. Inicialmente, esses bloqueios afetavam áreas como cidades e transportes, e agora há essa possibilidade de distribuição de recursos. Isso nos faz refletir sobre a complexidade e, às vezes, a imprevisibilidade do orçamento público. Quando se discute a questão da revisão da vida toda, é interessante notar que, mesmo diante da percepção de escassez de recursos, surgem oportunidades como essa, em que repentinamente se libera um montante significativo no meio do ano. Isso levanta questionamentos sobre a gestão financeira e a transparência nos processos decisórios. Segundo Alessandro Stefanuto, presidente do INSS, os cálculos revisados estão precisos e foram realizados com rigor técnico e científico. Além disso, o compromisso do governo em realizar uma revisão ampla e irrestrita dos gastos, conforme anunciado pelo ministro da Fazenda Fernando Haddad e pela ministra do Planejamento Simone Tebet, sugere uma tentativa de esclarecer e ajustar o curso das finanças públicas. A proposta é buscar um equilíbrio nas contas públicas, e isso inclui considerar a revisão da vida toda para pagar os aposentados. A ideia é que esses pagamentos não só garantam o sustento dos aposentados, mas também estimulem a economia brasileira. Afinal, quando os aposentados recebem seus benefícios, eles têm o poder de gastar, seja viajando, trocando de carro, ajudando a família com despesas escolares dos netos, entre outras formas de consumo. Isso gera um impacto positivo significativo na economia local e nacional, como destacado pelo próprio presidente do INSS em uma reunião. Ele mencionou que cerca de 2/3 dos municípios dependem dos recursos dos aposentados para sua sustentabilidade econômica. Há estudos que corroboram essa visão, mostrando como os pagamentos previdenciários são cruciais para manter a dinâmica econômica de diversas regiões do país. A equipe econômica do governo divulga
regularmente o relatório de receitas e despesas do orçamento a cada 2 meses. O último relatório foi divulgado em 22 de maio, exatamente na data limite estabelecida por lei. Agora, com a revisão desses valores, as projeções de arrecadação e gastos são atualizadas, refletindo as condições econômicas em constante mudança e permitindo ajustes necessários para manter a saúde financeira do país. Se as projeções de receitas e gasto se estiverem alinhadas com as metas de superávit primário e com os limites fixados anualmente para as despesas do Executivo, o governo tem a flexibilidade de liberar recursos para os ministérios. Caso contrário, é obrigado a bloquear esses recursos. Em 15 de maio, o Ministério da Previdência e Assistência Social emitiu um documento fundamental para o relatório bimestral, estimando que serão necessários R$ 912 bilhões para pagamento de benefícios previdenciários este ano. A questão sobre os R$ 3 bilhões destinados à revisão da vida toda é bastante relevante. Muitos questionam se não seria possível encontrar esse montante, especialmente quando se observa que a estimativa anual para benefícios previdenciários é tão substancial. É um contraste notável, enquanto se discute um valor relativamente pequeno para revisão ao longo de uma década. O montante total anual destinado aos benefícios previdenciários é colossal, atingindo os R$ 912 bilhões. Essa disparidade levanta debate sobre prioridades de gastos e gestão financeira. Ainda assim, a verdade parece emergir gradualmente. Poucos dias depois, em 19 de maio, antes da divulgação do relatório orçamentário pela área econômica, outro documento do Ministério da Previdência revisou para baixo a estimativa inicial, reduzindo o valor para R$ 902 bilhões. Isso indica uma dinâmica fluida na gestão financeira do país, onde ajustes são frequentemente necessários para refletir as realidades econômicas mutáveis. A capacidade de adaptar e reavaliar essas projeções é crucial para garantir a estabilidade e a sustentabilidade das finanças públicas, enquanto se busca atender às necessidades previdenciárias essenciais dos brasileiros. O ajuste de R$ 10 bilhões, reduzindo de 912 bilhões para 902 bilhões o valor estimado para despesas com benefícios previdenciários em 2024, abriu uma margem adicional no orçamento. Essa folga permitiu à área econômica do governo liberar novos gastos para os ministérios. A iniciativa de revisar esses números foi impulsionada pela necessidade de otimização do espaço orçamentário, como destacado pelo presidente do INSS, Alessandro Stefanuto. Stefanuto explicou que a revisão foi motivada pela percepção de que os valores anteriormente estimados estavam ocupando espaço sem justificativa técnica adequada. Após discussões com especialistas, foi decidido realizar o ajuste para refletir melhor as necessidades reais de pagamento dos benefícios previdenciários, levando em consideração que a fila de espera estava diminuindo e não havia justificativa para manter um ritmo de pagamento que poderia comprometer outras áreas do orçamento. Essa decisão tem implicações significativas, especialmente quando se considera a possibilidade de destinar recursos para a revisão da vida toda. Stefanuto enfatizou que, com o alívio financeiro proporcionado pela revisão, há espaço para contemplar essa revisão que muitos aposentados aguardam. Isso é visto como uma oportunidade para cumprir um compromisso essencial com os beneficiários do INSS.
Ao mesmo tempo em que se mantém a responsabilidade fiscal e a gestão eficiente dos recursos públicos. Segundo o relatório, após a revisão dos valores, deverá refletir essas atualizações, proporcionando uma visão mais clara e precisa das projeções orçamentárias para o restante de 2024. Esse processo demonstra a importância da adaptação contínua das políticas públicas às condições econômicas em evolução, garantindo ao mesmo tempo a sustentabilidade e a eficácia dos programas sociais essenciais para o país. O presidente do INSS explicou detalhadamente o processo de revisão das estimativas de pagamento de benefícios previdenciários. Ele afirmou que, ao receber o relatório inicial, revisou com sua equipe técnica e identificou inconsistências que precisavam ser corrigidas. Essas correções foram realizadas após debates e consultas adicionais, resultando em uma nova projeção que melhor refletisse a realidade e não comprometesse indevidamente o espaço orçamentário. Segundo o presidente do INSS, essa revisão não foi influenciada por pressões externas ou solicitações do governo para reduzir as estimativas, especialmente com o objetivo de liberar recursos adicionais para outros ministérios. Ele enfatizou que nunca recebeu nenhum pedido, seja de autoridades governamentais ou mesmo do presidente da República, para ajustar as expectativas de pagamento dos benefícios previdenciários com essa finalidade. O presidente do INSS ressaltou que sua responsabilidade foi calcular os valores com base em critérios técnicos e prudentes, garantindo que as projeções refletissem com precisão as necessidades reais de financiamento dos benefícios previdenciários. Ele destacou que todas as decisões foram tomadas visando o melhor interesse dos beneficiários e a sustentabilidade financeira do sistema previdenciário. Portanto, ele assegurou que qualquer decisão de liberar recursos para a revisão da vida toda seria feita com base na avaliação cuidadosa das condições financeiras e operacionais do INSS, sem comprometer a integridade das finanças públicas. Esse compromisso com a transparência e a gestão responsável dos recursos públicos reflete o comprometimento do INSS em atender adequadamente aos aposentados e pensionistas, ao mesmo tempo em que contribui para o equilíbrio fiscal do país. A declaração do presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, enfatiza a dinâmica variável das revisões de benefícios previdenciários, destacando que os valores podem tanto aumentar quanto diminuir devido aos trabalhos de revisão em curso. Essa flexibilidade no ajuste das projeções reflete um compromisso com a precisão e a responsabilidade na gestão dos recursos previdenciários. Quanto à capacidade financeira do governo para custear a revisão da vida toda, Stefanuto parece indicar que há margem suficiente para contemplar essa demanda. Ele menciona que a revisão recente solicitada aos técnicos resultou em uma redução de R$ 10 bilhões nas projeções iniciais, permitindo a liberação de recursos adicionais para outros ministérios. Esse ajuste considerável sugere que os R$ 3 bilhões estimados para a revisão da vida toda poderiam ser acomodados dentro do orçamento, sem comprometer a estabilidade fiscal. É uma avaliação otimista, baseada na análise técnica dos números e na necessidade de atender aos beneficiários previdenciários de maneira eficiente. Stefanuto enfatiza a importância de uma gestão financeira transparente e eficaz, assegurando que todas as decisões sejam fundamentadas em critérios sólidos e voltadas para o benefício público. Diante disso,
fica evidente que, além da viabilidade financeira, o sucesso na implementação da revisão da vida toda depende agora da vontade política de priorizar essa questão. Com a redução significativa nas projeções de gastos previdenciários, o caminho parece estar aberto para considerar essa revisão com seriedade e compromisso. Portanto, essa discussão não apenas envolve números e políticas públicas, mas também reflete o impacto direto nas vidas dos aposentados e pensionistas. É um momento crucial para garantir justiça e equidade no sistema previdenciário brasileiro, enquanto se mantém a estabilidade econômica e fiscal do país.